Lene Glória fez aniversário. Bom dia, irmãos, vamos chegando. Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana de Olaria. Sejam todos muito bem-vindos. Eu havia começado a transmissão no meu Face agora. E bom dia, Elda. Tudo bem, minha irmã? Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Hoje estamos dando continuidade, quase chegando ao final da nossa revista, Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida. E a nossa lição de hoje, estaremos estudando, é a lição 10. A lição 10 trata do compromisso com o discipulado, que é a nossa lição de hoje. Participe com a gente, seja bem-vindo. Maria Ledina, bem-vinda, irmã Maria Ledina. Bem-vinda, irmã Dalva. Bom dia, minha irmã. Então, daqui a 2 minutinhos nós estamos começando, se Deus quiser. Bom dia, Eliacir Góes. Bom dia, irmãos amados. Bom dia, Maria Ledina, Celso Caetano, Elda Regli, já chegaram aqui. Vamos ver, bom dia, tudo bom, Lourdinha? Paz? Ó, quem mais está aqui? Viviana, bom dia, Viviana Mafor. Ana Cássia, bom dia, irmã. Vamos chegando, vamos compartilhando e convidando. Aproveita aí para compartilhar e convidar sua família, seus amigos, para a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Está chegando ela, a professora. Bom dia, amor. Bom dia. Quem mais chegou aqui? Bom dia. Ana Cássia. Tá sentindo frio, não? Não, eu nunca vi ele de casaco. É, minha mãe não usa blusa não, né? Usa casaco. Não tem? É o bazar da igreja abrir aí para comprar. Ai, Jesus. Alvarina. Prontinho. Já estamos no nosso horário. Não, 9h29 ainda. Falta um minuto. Bom dia a todos os irmãos. Graça e paz. Pronto. Obrigado, meu irmão. Bom dia, irmãos. Bom dia aos irmãos que estão aqui conosco nessa manhã. Bom dia aos irmãos que estão em casa. Hoje, aqui em Nova Friburgo, está bastante frio, menos para o irmão Luiz Alberto. Para ele não está frio, mas para o restante da população está bastante frio. Então, muitos irmãos estão participando conosco em suas casas. Os irmãos mais idosos, as pessoas que têm alguma dificuldade, estão participando conosco. E eu convido você a participar também. Aqui só estão os novinhos aqui. Aqui só estão os novinhos. Eu convido você a participar conosco. Tenha um momento separadinho, um cantinho aí para você pegar a sua revista, essa revista aqui. Nós já estamos terminando essa revista, hoje é a lição de número 10. Nós já estamos terminando essa lição. E pegue também a sua Bíblia, que hoje nós vamos estudar bastante a palavra do Senhor. Para a gente começar, então, vamos orar. Vou pedir nossa irmã Dalva que nos dirija a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela semana que nós estamos iniciando. Obrigado, Pai. E pedindo ao Senhor que esteja conosco, dispensando a sua proteção, a sua orientação na nossa vida. E te agradecemos muito, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor. Obrigado. E agora a oportunidade maravilhosa que nós temos de estar aqui estudando a Tua Palavra. Pedimos, meu Deus, a Tua bênção sobre cada um que aqui está,
e também a todos os nossos irmãos que estão em seus lares assistindo, e que seja, ó Deus, momento, ó Deus, de grande edificação para as nossas vidas. Amém, ó Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado por o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumenta a nossa fé, pois oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, ó Pai. Amém. Compartilhe aí com os grupos. Eu já compartilhei aqui com alguns grupos no Facebook. E você compartilha aí também nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da SAF. Eu não sei, as irmãs aqui que tem o grupo da SAF, para compartilhar também, algumas irmãs me pedem. Deixa eu compartilhar aqui no grupo da SAF. Deixa eu achar aqui. Porque algumas irmãs não estão no grupo da igreja, mas estão no grupo da SAF, aí pedem para compartilhar. Deixa eu colocar aqui. Você compartilha aí também na sua casa. Foi. Bom, o nosso assunto de hoje é compromisso com o discipulado. E eu vou dizer aos irmãos que esse é um assunto que, vamos dizer assim, há muito tempo atrás, há uns 40 anos, a igreja tinha um compromisso muito forte com essa questão do discipulado, né? Eu me lembro que quando eu tinha lá meus 16 anos, eu fui discipulada por uma irmã. E era na escola, né? Na hora do recreio, todos os dias, na hora do recreio, ela me procurava ou eu procurava por ela e a gente sentava junto e a gente lia um pouquinho da palavra. Ela me deu uma revistinha na época para eu estudar em casa e ela foi me acompanhando até que eu fizesse a minha profissão de fé. Foi a irmã Cianira, acho que alguns irmãos conhecem, né? A irmã Cianira, e ela fez esse trabalho de discipulado comigo, e ela fazia não só comigo, tinham outros colegas da escola também que foram discipulados por ela, e eu percebia nos jovens da igreja daquela época essa preocupação de sempre estar discipulando alguém. Com o passar do tempo, né, o individualismo, a correria do dia a dia, a internet, as pessoas começaram assim a deixar essa questão um pouquinho para trás. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse compromisso com esse discipulado, né? Hoje em dia as pessoas se preocupam muito, como fazer a igreja crescer? Como é que eu vou fazer a minha igreja crescer? Aí, se você for procurar na internet livros sobre esse assunto, nossa, você vai encontrar milhares de livros, todos os títulos, línguas, né, em várias línguas, em português, em inglês, em espanhol e por aí vai, né? Como fazer a igreja crescer? Frequentemente acontecem palestras, as pessoas são desafiadas, né, vamos dizer assim, a participar de palestras, a participar de congressos, né, congressos que tratam do crescimento da igreja. Os pastores frequentemente, né, participam de congressos, participam de cursos, focando essa questão, né? Como fazer a igreja crescer? Acho que por ano, pelo menos uns 2 ou 3 treinamentos são oferecidos a todas as pessoas que querem ver a sua igreja crescer. E aí, nesses congressos, nessas palestras, algumas coisas são oferecidas, por exemplo, métodos de abordagem. Como é que você vai abordar uma pessoa? Eu quero abordar uma pessoa para falar de Jesus para ela. Como é que eu vou fazer? Ou então, vamos fazer um trabalho prático, né? Eu lembro que uma vez nós fomos fazer um trabalho prático no Carmo e saiu um ônibus daqui de Friburgo, e o ônibus foi pegando os irmãos aí para baixo até Cordeiro, de Cordeiro você foi, né? Fomos até o Carmo, porque lá ia ter um dia de corte de cabelo, e tinham irmãos advogados que poderiam dar orientação jurídica, e tinha uma irmã enfermeira que fazia testagem de
glicose e essas coisas todas, mas qual era o objetivo? O objetivo era levar as pessoas àquele lugar para que no meio desses atendimentos alguém pudesse falar de Jesus. E qual não foi a surpresa que não apareceu uma única pessoa? O trabalho foi totalmente divulgado dentro da cidade do Carmo, né? E não ficamos lá, chegamos lá por volta das 11 horas da manhã e ficamos até 7 horas da noite e não apareceu ninguém da comunidade para participar desse trabalho, né? Então as pessoas às vezes pensam que com um trabalho prático vão também conseguir trazer algumas pessoas da igreja, no caso aí a prestação de serviços. Não que isso seja errado de maneira nenhuma, isso é algo muito importante e a igreja precisa estar engajada nesse trabalho, sim, mas não significa que isso vai fazer com que a igreja venha a crescer, né? E Jesus, ele nos deixou um método de crescimento da igreja, né? Para que a gente pudesse reproduzir esse método. Ele deixou, na semana passada a gente já leu um pouquinho, hoje a gente vai ler de novo. Ele deixou esse método com os seus discípulos, para que seus discípulos continuassem e fossem dando continuidade àquele método. No século XVIII, um pastor anglicano, John Newton, ele teve a sua vida completamente transformada. Primeiramente, ele era um traficante de escravos, né? Hoje em dia as pessoas fazem tráfico de outra coisa, mas naquela época o tráfico era de escravos. Ele fazia tráfico de escravos, ele era bastante rico por conta dessa atividade, e quando ele foi discipulado, quando ele conheceu o Senhor Jesus, que ele foi discipulado, a sua vida transformou de uma maneira tal que ele, de traficante de escravos, ele passou a ser um abolicionista, a lutar pela libertação dos escravos. Então a vida dele mudou completamente, e a partir daí ele escreveu livros e ele foi um defensor ferrenho das leis de liberdade dos seres humanos. E aquela pessoa que o discipulou, ela teve grande alegria em saber que aquela pessoa, aquele discípulo, né, no caso o John Newton, foi totalmente transformado, ao ponto de depois o John Newton se transformou num pastor anglicano, né? E ele teve a sua vida completamente modificada pelo trabalho de discipulado que alguém se dispôs a fazer com ele. Alguém se dispôs a levar a mensagem de salvação para ele, alguém se dispôs a acompanhar o seu crescimento e depois colher esses frutos, né? Que foi a salvação, a mudança completamente de vida do John Newton, né? Então, por que esse método que Jesus nos ensinou, que é o método de ir, por que ele tem sido tão negligenciado pelas igrejas? Como eu falei com os irmãos, há uns 30, 40 anos atrás, a forma de fazer a igreja crescer era assim, né? Não tinha, como a gente vê hoje em dia, tantos eventos, né? Agora não tem mais por conta da pandemia. Isso já é um sinal de quê? De que nós devemos voltar ao método de Jesus Cristo, se quisermos ver a nossa igreja crescendo, se quisermos ver pessoas salvas. Então, por que as pessoas não usam esse método de discipulado? Primeiramente, porque as pessoas não querem se envolver, né? Nós vivemos num mundo extremamente individualista. Você às vezes mora num prédio e não sabe quem são os seus vizinhos, né? Eu moro aqui, eu conheço alguns vizinhos, mas não conheço todos. A Pelina mora num prédio, conhece todos os vizinhos, né? Pode até ser síndica, ela sabe quem é quem, de onde que mora, né? Porque Simone, quando eu desmaiei no banheiro, que eu sinto até hoje, quem me socorreu foi Luzia e seu Pernambuco. Foram vizinhos, né? Então, mas um dos motivos que a gente percebe hoje em dia que as pessoas não discipulam tanto é porque não querem se envolver. Deixa fulano lá. Porque cada um o seu jeito, né? Cada um o seu jeito de ser, e às vezes você não quer se envolver muito, né?
Outra coisa, enquanto você está se discipulando alguém, você torna responsável por aquela pessoa, né? É como se aquela pessoa fizesse parte da sua família, e faz mesmo. Você está preocupado, você liga, você pergunta, e aí fulano, como é que tá? Como é que foi hoje? Não sei o quê. Ou seja, se a pessoa faz alguma bobagem, você sente, poxa, falei de Jesus para fulano, estou acompanhando fulano, e ele faz um negócio desse, né? Então, você se torna responsável por essa pessoa. E uma outra coisa também seria o não cumprimento desse ID de Jesus, né? Esses 3 motivos fazem com que as pessoas se afastem desse compromisso de discipulado. O não querer se envolver, o não querer se responsabilizar pelo outro e o não cumprir o mandamento de Jesus. Eu, quando vinha saindo, eu encontrei Dona Lucy. Dona Lucy está com 92 anos, um carrinho pesado de pão. Aí eu parei o carrinho dela, levei ele lá, ela falou, aqui eu ponho o elevador. Isso é uma forma, 92 anos. Continuando aqui, quando a gente assume esse compromisso de discipulado, algumas coisas nós conseguimos ver acontecer dentro da igreja. Primeiramente, vidas transformadas, né? Quando você fala de Jesus para alguém, você acompanha aquela pessoa na caminhada cristã, a primeira coisa que você vai ver é uma vida transformada. Outra coisa que a gente vai ter o prazer de ver são as famílias transformadas. Semana passada eu falava de um rapaz que estudou comigo na faculdade, lá em Niterói, e que ele falou como que a família dele foi completamente transformada, né? E também, se as famílias são transformadas, por tabela, a sociedade vai se transformando. Então, por que a gente vê hoje em dia, né? É até uma pergunta aí para a gente pensar. Por que a gente vê hoje em dia o multiplicar de igrejas, o multiplicar de denominações, o multiplicar de pessoas que se dizem crentes, mas a sociedade está cada dia pior? O que será que está errado? Aonde será que nós estamos falhando? Voltamos a essa questão de não seguir esse método que Jesus nos dá, né? E quando nós não seguimos esse método, que é o método do discipulado, nós estamos negligenciando essa ordem do Senhor Jesus, né? A gente, quando faz profissão de fé, a gente não promete um monte de coisa, né? Que vai seguir a Bíblia, que vai respeitar as autoridades, que vai participar dos trabalhos, não é isso? Não é assim quando a gente faz a nossa pública profissão de fé? A gente não faz uma série de promessas, vamos dizer, né? de compromissos, nem promessa, de compromissos. A gente faz uma série de compromissos. E um dos compromissos que a gente faz é de levar essa palavra também para outras pessoas. Então vamos agora começar a ver um pouquinho mais sobre o que é discipular e como é que eu posso discipular uma pessoa, né? Abra sua Bíblia em João 8:31, vamos lá. João 8:31. João 6, João 8. Versículo de número 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o que é discipular? Se você pegar eu quero discipular uma pessoa, eu quero fazer esse compromisso diante do Senhor. Este ano eu vou discipular uma pessoa. Vamos por parte. Se você pegar o dicionário lá, o que é discipular? Eu vou discipular, tá? Então, o que é discipular? Primeiramente, é caminhar junto. Olha só, quando eu discipulo uma pessoa, eu preciso caminhar junto com ela. Também pode significar aluno, porque o aluno ele aprende de quem? Do seu mestre. A palavra discipular também significa seguidor, fazer
seguidores. Também significa fazer igual. Essa palavra discípulo é mais ou menos uma palavra um pouquinho pejorativa, como é o santo, por causa da nossa língua portuguesa, que dá margem para muita interpretação. Às vezes, quando uma pessoa faz alguma coisa errada, você diz assim, é discípulo de fulano de tal, não é? Ah, o político tal faz um monte de bobagem. Ah, ele é discípulo de fulano. Uma pessoa aí mal vista na sociedade, ela é discípula de fulano. Uma criança que é muito rebelde, você diz assim, ah, ela é discípula dos próprios familiares. Então a gente tem que entender que essa palavra, nós vamos trabalhar com esse sentido bom da palavra, que é o sentido de caminhar junto, que é o sentido de fazer um aluno para você, que é o sentido de fazer com que alguém siga as suas mesmas ideias. E é muito difícil? Não é fácil. Jesus também passou por essa dificuldade. No Velho Testamento, Jesus, quando criou esse método de discipulado, ele não criou isso do nada, não. No Velho Testamento, os profetas já tinham seus discípulos, né? Lembra-se de Elias? Quem era discípulo de Elias? Eliseu. E quando Elias foi embora, quem ficou no lugar dele? Eliseu. E assim sucessivamente. Oi? Depois de Eliseu foi Geazi. Geazi, isso aí, né? Isso era um método usado no Velho Testamento. Você ensinava, você caminhava junto com aquela pessoa, você orientava, você via o crescimento daquela pessoa, e aí depois você sabia que você poderia entregar. Muito obrigado, meu bem. Ele ia pagar com você. E ele caminhava a ponto, às vezes, até mesmo das pessoas se confundirem. Poxa, é fulano ou não é? Porque age de uma maneira tão igual. Então, discipular é isso, é você acompanhar aquela pessoa para quem você está pregando o Evangelho, é você caminhar junto com ela, né? Não é morar na mesma casa. Quando eu digo caminhar junto, é se preocupar, é ver como que aquela pessoa está, é saber da sua vida, né? É ajudá-la nos seus altos e baixos. Assim que a pessoa se converte, ela tem altos e baixos, como qualquer um de nós, né? Amor, aqui a gente tem um discipulado e um discipulador aqui. É o Luiz e o Edson. E o Edson, isso aí, né, gente? Eu sempre vejo o Edson acompanhando o Luiz, ensinando, e o Luiz perguntando para o Edson, para o presbítero, né? Então é esse tipo de trabalho, é estar junto, né? Como é um trabalho que tem que ser mais aproximado, né? Sim. Dedicar aquela pessoa ali para perguntar o que ela quer saber, né? Você ouvir as perguntas, dúvidas, isso aí. Justamente, isso aí. Né? Oi? Paulo disse, né? Sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. É uma responsabilidade muito grande, né? De um discipulador, porque, na verdade, está dizendo que eu sou elite, né? O que eu creio, o que eu faço, como eu me conduzo. Então, Por isso que o discipulador tem que se preocupar muito com a sua própria vida, né? Porque ele está sendo espelho para outras pessoas. Isso é algo assim bastante sério, né? No Velho Testamento, então, a gente vai ver isso, né? Que os profetas sempre deixavam os seus discípulos. Jesus continuou com esse método e Jesus deixou uma missão para esses discípulos, que era formar a igreja, que até então não existia, liderar essa igreja e conduzir essa igreja. Eu acho interessante também Sim. lembrar da história de João Batista. Sim. Que João Batista tinha os discípulos dele, e quando Jesus veio, ele mesmo passou os discípulos dele para Jesus. Né? Eu acho isso muito interessante, porque às vezes a pessoa tem a ideia que o discípulo dele é meu, né? É o meu que anda comigo. Mas eu acho legal que o João Batista teve essa humildade, de no momento em que Jesus chegou, ele mesmo apresentou aos discípulos dele Jesus, fala dele que eu estava falando com vocês, pode seguir Pode Jesus. seguir a ele. Né? Acho legal isso. Agora, discipular é uma tarefa um pouquinho complexa.
Por quê? A gente vai ver agora por que essa tarefa é complexa. Primeiramente, as pessoas precisam ser trabalhadas, né? Os dois irmãos ali, né? Irmão Edson e irmão Luiz Alberto. Precisa conhecer a pessoa, né? Você vai ter que saber como é a sua vida, como é a sua família, quais são as suas dúvidas, quais são as suas aflições, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos daquela pessoa. Você precisa cuidar daquela pessoa com quem você está discipulando. E uma das coisas assim que eu acho bastante interessante são os irmãos de Jeová, né? Eles fazem isso, eles levam isso muito a sério. Eles vão à casa, eles ligam, eles telefonam. Se a pessoa não pode ir lá no salão, né, que fala, eles vão à casa da pessoa e eles acompanham e dão um estudo. Eles foram. Estão sempre ali discipulando. O trabalho que eles fazem é realmente um trabalho de discipular, né? E a gente também tem que aprender, né? Olhar, observar, poxa, eles fazem dessa maneira, nós estamos falhando, então vamos agregar esses valores de discipular, de acompanhar. Eu morava num prédio ali, assim que eu me casei, aqui no Pontal do ônibus, e lá no último andar tinha uma moça que estava aprendendo a caminhar com eles, com o pessoal TJ. E aí eu via todo dia o pessoal lá, né? E aí teve um momento que essa moça ficou desempregada. Olha, eles levavam cesta básica para ela, eles acompanhavam, eles se empenharam em arranjar um emprego para ela, tá? É aquele cuidado realmente com aquela pessoa. Aí depois eu não sei agora se ela ficou ou não ficou, porque nós mudamos, né? Mas eu observava e eu achava isso bastante interessante, o cuidado que eles tinham com aquela família ali, né? Era a mãe, né? Eram duas mulheres, né? E os dois filhos, e ela acompanhava ali aquela família, bem forte, né? Você citou aí o TJ. Esse irmão Jeová. Eles só cumprem o íntimo. Fazer discípulo eles não cumprem. Não sei, Sabe por que eu estou falando isso? Porque eles foram na minha casa 2, 3 vezes e eu estava vindo para a igreja. Quer dizer, se dava discípulo mais. Um dia para o outro, perder tempo comigo. Tá? Mas eles continuaram. Aí teve um dia que eles foram lá e eu falei, ó, se for falar sobre a salvação em Cristo Jesus, minhas portas estão abertas, mas se for falar de outro assunto, eu não quero ir. Sim. Aí eles recolheram e foram embora. Então, a grande dificuldade hoje da igreja pregar o evangelho lá fora é que a igreja precisa conhecer primeiro o evangelho, entender o índice de Jesus. Se você não entender, você não vai. Sim. Porque você não tem base, você não tem convicção de chegar lá fora. Mas, Wesley, nós estamos falando aqui para pessoas que já são descoladas na igreja, né? Que já têm um conhecimento, que já estão na igreja há muito tempo. Que já são discípulos. Já são né? discípulos, e nós que já fomos discipulados, somos discípulos, nós temos agora essa tarefa de discipular a outras pessoas. Quando Bom, o Edson foi discipular o Luiz, você tinha conhecimento suficiente para isso. Eu conheci o meu Deus, eu apresentei o meu Deus para ele. Isso aí. E uma coisa. Agora uma coisa interessante é que o que você precisa de ter é o conhecimento de Jesus como seu Salvador. Porque senão o que eu percebo às vezes é que as pessoas ficam com medo porque elas sempre acham assim, eu ainda não consigo. Eu acho que é aquela história assim, começa. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador e sabe disso, começa com essa parte. Porque até eu acredito que muita coisa, vamos supor, o Edson e o Luiz, muita coisa, talvez que o Luiz tenha perguntado, o Edson falou assim, eu vou ver melhor sobre isso. Não quer dizer que você é obrigado a dar resposta na hora, né? Porque o que eu percebo é que às vezes a gente deixa de discipular alguém por esse medo de nunca achar que a gente tem condição de fazer aquilo. E isso às vezes nos impede de começar. E eu acho assim que na vida cristã tudo é um desafio. Você tem que começar.
Eu tiro assim por mim, quando eu comecei a pregar, eu achava que eu nunca poderia pregar. Mas depois que você começa, você vai cometer alguns erros, mas com o tempo você vai aprendendo. Então, até o discipular alguém, comece a fazer esse trabalho. Se a pessoa te perguntar uma coisa que você não tem firmeza, você fala, eu vou ver melhor sobre isso e depois eu vejo com você. Mas isso não é a coisa mais normal da vida da gente? Às vezes um filho pergunta uma coisa, ô mãe, isso aqui, meu filho, eu não sei bem, mas eu vou ver para depois a gente conversar sobre isso. A vida é assim, né? Até em sala de aula, um professor, nem tudo que o aluno vai perguntar, o professor sabe. Mas ele vai falar, então vamos fazer disso uma pesquisa. Porque aí com isso, uma coisa que é legal também, que o discipulado não só prepara o outro que está discipulando, né? Mas até quem está discipulando aprende muita coisa também ao discipular uma outra pessoa. É uma prática, é uma troca. Isso aí. Quer ver? Abre a sua Bíblia. Vamos ler 3 textos agora pequenos. Primeiramente, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O texto próximo, Marcos 16, a gente já leu ele na semana passada, vamos lembrar de novo. Marcos 16, versículo de número 15. Marcos 16, versículo de número 15, que diz mais ou menos a mesma coisa, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Não deixa dúvida. E o outro texto encontra-se em Atos 1, versículo de número 8. Atos 1:8. Os discípulos estavam pregando, estavam falando, expelindo demônios, fazendo um grande trabalho. E olha o resultado. E houve... Opa! Atos 1:8. Saiu, o meu saiu aqui. O meu saiu aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis, olha o resultado, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lembrando que nós somos os confins da terra, né? Considerando que essa época aqui, a América, só se sonhou em existir a América por volta do ano 1400, então nós hoje somos os confins da terra. Sim. Aí eu lembro esse texto aqui, de Atos, que a alegria foi para os discípulos ver Jesus subindo. Sim. E ele vai voltar. Como ele foi, ele vai voltar. Mas que coisa linda! É uma experiência bacana, né? Outra coisa que é importante. Então, primeiramente, a gente viu que aqueles a quem nós queremos discipular, aquele a quem nós queremos discipular, ele precisa ser trabalhado, acompanhado, cuidado, orientado. Outra coisa, ele precisa ser ensinado, e aí a gente fala aquilo que o pastor falou. Não significa que você sabe tudo. Os discípulos eram homens completamente iletrados, né? E hoje em dia as pessoas acham assim, para ser o professor da escola dominical eu preciso ser graduado, pós-graduado.
Nada disso. Os discípulos eram pessoas iletradas, mas eles tinham o quê? Amor, compaixão. Eles tinham um desejo de levar pessoas a conhecer a palavra. É óbvio que o interesse tem que ser de duas partes, né? Se você está discipulando uma pessoa e você percebe que aquela pessoa está interessada, aquilo vai te alegrar, te motivar. Agora você está lá, a pessoa, não sei o quê, aí um dia você marcou, fulano, tal dia eu vou aí na tua casa para a gente orar. Não vem não, porque nesse dia não sei o quê. Então que dia que eu posso ir? Eu vou ver. Aqui. Tem que haver o interesse de ambas as partes, tanto o discípulo quanto o discipulador. Precisa haver essa interação, senão você está falando pro vento, né? E esse é um trabalho árduo, tá? O próprio Jesus passou por esse tipo de dificuldade. Abra sua Bíblia, João 6, de 66 a 69. Essa tarefa para Jesus foi tão difícil que João 6, de 66 a 69. Essa tarefa para Jesus também foi difícil e muitos abandonaram. Olha só o que diz aqui. Jesus está falando, está orientando, está ensinando, e olha aqui, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, no versículo 66, fica claro isso para a gente, que Jesus pregava para multidões, alguns o seguiam, e quando essas pessoas começavam a ser discipuladas mesmo, isso eu não quero não, né? E vai embora, e dá no pé, ou então o que acontece? A semente, lembra da semente, a parábola do semeador? O semeador sai a semear. Nosso papel é semear, é levar essa palavra. Aonde a semente for cair, é que vai produzir os frutos. Se essa semente cai na beira do asfalto, se essa semente cai em terra muito dura, ressecada, se essa semente cai numa terra adequada, ela vai florescer. Então, a nossa preocupação, às vezes a gente fala assim, não vou falar de Jesus para fulano de tal, não, porque ele é um cara muito esquisito. Vai que o Jesus quer falar com ele. Porque, meu querido, quem vai completar essa obra é o Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que nos auxilia. Em Mateus 28, 20, ele vai deixar isso claro. Quer ver? Mateus 28, 20, vai ficar claro o seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem está conosco todos os dias até a consumação do século? É o Espírito Santo. É essa obra que o Espírito Santo faz. A gente joga a rede, né? Vamos botar aí como pescadores, lança a semente, leva a palavra, e quem vai completar essa obra é o Espírito Santo. Agora, se eu não jogo a rede, se eu não lanço a semente, que obra que eu estou querendo, que eu vou esperar? Mas né? Em cima desse versículo que eu faço as coisas. Eu sou professor, quer dizer, estou dando uma coisa de professor, porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. Sim. Eu vou discipular, vou pregar, vou ir, porque ele está comigo, não porque eu vou. Não porque você é o tal, justamente. Então a gente não precisa ficar com receio. Temeroso. Não precisa, vai, ora, né? E deixa o Espírito Santo falar. Você vai, tem certeza que ele vai falar através de você. Não é você que vai pregar, são as suas palavras. Sim. As palavras. O texto diz pra gente, eles que estão todos os dias, né? Isso é importante nesse final. Mas a gente também tem que dar testemunho, tá? Sim, a gente vai falar sobre isso, né? Que é o quê? Que é a gente viu, primeiramente, o trabalhar, segundo, o ensinar e agora praticar. Praticar de duas maneiras. Primeiramente, eu tenho que praticar com a minha vida, né?
Esquece, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, isso na vida do crente não existe, né? Ele precisa praticar aquilo que ele ensina. Uma vida de santidade, nós estudamos a respeito da santidade. Uma vida de santidade, uma vida em que demonstre o amor de Deus pelas pessoas. Por quê? Porque assim você vai começar a ver, né? Aí é o resultado. Você começa a ver aquele discípulo transformado, aquele discípulo conhecendo a palavra, aquele discípulo vivendo em novidade de vida, né? Aquele discípulo interagindo na comunhão da igreja, porque primeiro você vai pregar, vai falar, vai ler a Bíblia, vai chegar um determinado momento que você vai trazê-lo para a comunhão, né? Vamos lá na igreja e tal, vamos conhecer. E aí quando você começa a ver, né, a pessoa ali interagindo com outros irmãos e depois ela se decidindo definitivamente, sendo batizada e fazendo a sua profissão de fé. Isso que está acontecendo entre eu e ele, que ele fala, eu comento com ele, né, o meu testemunho, então para ele pensa assim, poxa, muito obrigado, Senhor. Uma alegria, né? Eu tenho falado com ele, tem surgido efeito, né? Então isso é muito importante, tanto para mim como para ele, né? É muito bom. Eu lembro quando a Ceanira estava trabalhando comigo, né? Tinha 16 anos, me discipulando, eu ainda não ia na igreja, né? Eu lia aquela revistinha, eu lia com ela, eu orava, eu lia a Bíblia com ela e tal, não sei o que, eu ia à casa dela, às vezes ela ia à minha casa. E chegou um dia que ela falou para mim assim, vamos lá na igreja. Aí até que eu falei para os irmãos que tinha vindo um navio e os missionários vieram a Friburgo e tal. E aí eu me animei e falei, não, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que eu conhecia várias pessoas ali. E fulano, né? E aí eu não quis sair mais, comecei a interagir com aquele grupo. Assim é aquela pessoa que você está discipulando. Você vai discipular, e aí um dia que você vai trazê-la para conhecer os irmãos, é algo muito importante. E melhor ainda quando ela vai à frente e faz a sua pública profissão de fé, esse é o batismo. Eu convidei meu primo e a esposa dele para vir no curso. Sim. Então aí, umas semanas anteriores, ela comentou comigo, falou assim, Luiz, eu já gostei, a gente se dá muito bem, primo, mas é mais do que o irmão. Aí ele falou assim, já gostava de você muito. Depois que você entrou para a igreja, Deus está te abençoando e a gente vê o resultado da sua vida, cada vez eu estou gostando mais de você. Então aí eu falei assim, poxa, é a hora de eu chegar para eles, convidar. E discipular também, né? E eles vieram, gostaram muito. Que coisa bacana, né? Aquilo que os irmãos já falaram, né? O Espírito Santo, ele está conosco, é ele que nos auxilia, né? Às vezes, esse temor que as pessoas têm, isso não vem de Deus, né? Porque o inimigo sabe que a hora que você pregar o Evangelho, que o Espírito Santo trabalhar no coração de alguém, aquela pessoa vai ser liberta do inferno, né? E ele vai colocar um monte de coisa na tua vida para você. Não, fulano. Tinha um camarada lá, ele até lá em Cordeiro, as pessoas têm muito apelido. Então tinha um camarada lá em Cordeiro, agora eu não estou lembrando bem o apelido dele, mas ele era um cara assim, meio temido. E aí, recentemente, o pessoal falou que ele estava indo à igreja, que um irmão lá, que até um irmão assim meio, sabe aquele irmão engraçado na igreja? É aquele irmão que está discipulando o camarada lá, porque de repente o cara assim todo certinho, para chegar junto lá, não ia chegar, mas esse irmão que ele chega e ele fala e ele é muito engraçado, ele foi conseguindo aproximar aquele camarada, falar de Jesus para ele, e há pouco tempo a pessoa falou, ele veio à igreja, ele estava aqui, pessoal, a gente nem reconheceu que ele estava arrumado, se vestiu direito. Essa transformação que o Espírito Santo vai operando. Agora, é da noite para o dia? Não, as coisas acontecem devagar, né? A transformação é lenta, a mudança é lenta na vida da pessoa. Você não vai ver a pessoa mudando da noite para o dia. A gente não muda da noite para o dia, não é? A gente tropeça em muitas coisas, a gente erra em muitas coisas, né? Nós que somos cozinheiros, às vezes a gente vai fazer uma comida, faz a primeira vez, fica esquisito,
Aí se você desistir, não vou fazer nunca mais. Mas aí depois você faz de novo, já fica melhor. E depois quando você vê, você já está fazendo até para fora, né? Por quê? É a transformação, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito devagar, né? E é o Espírito Santo que vai nos capacitar com esse trabalho para com as pessoas que precisam ouvir a mensagem de salvação. Lembrando que o recém-convertido, ele precisa de muito acompanhamento. Por exemplo, eu dirijo há muitos anos, Cláudio dirige, Dalva, Edson, né? Irmão aqui, a irmã Silva, né? Um bom fogão. Todos nós sabemos dirigir. Vai dirigir lá na Inglaterra, que a mão é o contrário. É outra coisa, né? A gente vive aqui, a gente vive muito bem, a gente sabe onde é o supermercado tal, onde é o supermercado tal, fala o nome de uma rua tal, essa rua eu sei. Vai morar em outra cidade, completamente diferente, né? É o dia a dia que vai fazer com que você aprenda isso e aprenda, né, as coisas de uma maneira devagar. Então o discipulado é isso, é você acompanhar o recém-convertido. Fulano se converteu, vamos lá fazer uma visita para fulano, né? Mas não vai fazer uma visita assim que vai atrapalhar a vida da pessoa. Dá uma ligadinha, fulano, olha, eu tô querendo ir fazer uma visita rapidinho para você. Visita de médico é rapidinho, você não vai chegar lá e ficar toda a vida na casa da pessoa, mas você vai demonstrar a sua preocupação para com aquela pessoa, né? Vai ter um evento, vou levar fulano comigo. Vamos fulano, não posso, eu te dou uma carona, você vai comigo. Você começa a envolver as pessoas, a pessoa precisa se sentir que ela é amada, que ela é querida naquele lugar ali onde ela está. Por isso que é tão importante quando chegam visitantes na igreja, né? Se a visitante é mulher, nada melhor do que uma mulher ir lá recepcioná-la. Se o visitante é um homem, que o homem vá lá recepcionar. Oi, prazer, você é de onde? É a primeira vez que você está vindo aqui, né? Isso é demonstrar amor, é demonstrar cuidado. Se é uma criança, encaminhar a criança. Se a criança chora, deixa quietinho. Se é um adolescente, que os adolescentes chamem e estejam cuidando daquele adolescente. Isso é um trabalho também de discipulado que a igreja precisa fazer, né? A igreja tem que estar atenta a tudo isso. Não é só chegar para o pessoal e falar assim, fulano, vai lá na minha igreja domingo. Isso não é discipulado, né? Vai lá na minha igreja domingo. Você vai lá, faz uma visita. Acompanha. Então, fulano, você tem uma Bíblia? Às vezes nós precisamos, mexer no bolso. Fulano, você tem uma Bíblia? Não tem. Hoje em dia nem precisa, porque você baixa gratuitamente, né? A Bíblia está aqui no celular. Não, eu não tenho uma Bíblia. Isso não precisa, né? Se a pessoa é uma pessoa que não sabe lidar muito com essas mídias, compra uma Bíblia. Dá uma Bíblia àquela pessoa. Escreve alguns textos, faz uma dedicatória, a pessoa vai guardar aquilo com carinho, né? O Cláudio deu uma Bíblia para o Antônio, não é isso, Cláudio? Antônio é um vizinho nosso lá em Cordeiro, e aí da última vez que Cláudio esteve lá, sem ser dessa agora, Cláudio pregou o evangelho para ele, deu a Bíblia para ele. Aí quando foi ontem, Cláudio foi lá saber, aí ele falou, não, estou lendo a Bíblia todo dia. Olha que coisa bacana, né? Saber, você tem que se interessar pela pessoa que está ali, né? Aqui, Simone, deixa eu falar. Sim. Quando eu morei em Macaé, tinha uma prima que eu nem sabia que ela era minha prima, chama Lucimar. Eu falei muito de Jesus para ela. E hoje, inclusive, ela está assistindo o trabalho online lá em Macaé, Lucimar Rodrigues. Ela é sobrinha de mamãe. Ela e os filhos, estão todos 2, 3 na igreja. Graças a Deus, tá? Não, eu trabalhei com ela. O recém-convertido, ele vai ter muitas dúvidas, né? Então, por isso que é muito importante a gente acompanhar essas pessoas, porque a gente vai observar como ele está agindo, como que ele está vivendo, as coisas que ele decide, né? Como que ele está se relacionando, como que ele está produzindo, né? Isso faz parte, isso é tarefa nossa, acompanhar, cuidar, estar ali olhando sempre
aquela pessoa a quem nós discipulamos. Esse rapaz, meu colega lá de Niterói, ele falou que assim, que ele, né, já contei para os irmãos que ele estava passando por um problema familiar e alguém pregou o evangelho para ele começou a frequentar e a vida dele foi mudando e os outros colegas dele de escola de samba começaram a olhar, ele não largou os colegas de escola de samba, nunca mais vou lá naquela escola, né, que eu lembro e esqueço o nome, eu nunca mais vou lá naquela escola, não, ele continuou indo, mas agora com uma visão diferente, ele não ia lá mais para fazer o que ele fazia antes, ele ia lá para sentar com os amigos, para orientar, para cuidar, aí quando tinha algum problema, aqui vem cá, vamos lá no cantinho, vamos orar junto. E aí as pessoas começaram a ver o quê? Aquela transformação. E a pessoa que o discipulou também, ele falou, fulano de tal me ajudou muito, que ele estava sempre comigo, né? Ele me orientava, às vezes, aí ele falou que às vezes de madrugada ele estava lá na escola de samba e alguém fazia uma pergunta para ele, falou assim, mas isso não sei. Aí ele falou que ele ligava de madrugada, fulano, você desculpa, que nós são 2 horas da manhã, mas fulano de tal está me perguntando isso assim, o que eu faço? Esse é o trabalho ali de discipular, né? Então, meus queridos, que a gente tenha essa mente, né? Essa mente que o Senhor deixou para nós, essa mente de discipular o outro. Se você discipular uma pessoa e você observar aquela caminhada cristã daquela pessoa, que alegria que é para o seu coração, imagina mais ainda no céu, né? Aquela pessoa sendo liberta dos poderes do maligno, aquela pessoa sendo liberta do inferno, isso traz assim uma satisfação muito grande para o nosso coração. E eu quero encerrar com um pessoal aí, o adolescente, o jovem, a pessoa que estiver em casa assistindo, tem um livro clássico de Saint-Exupéry chamado Pequeno Príncipe. Acredito que a maioria dos adolescentes já tenham lido esse livro Pequeno Príncipe, né? E lá no finalzinho, já lá por volta do capítulo 21, por aí, acho que mais ou menos isso, acho que é 21 assim, o príncipe começa com uma conversa e aí ele fala o seguinte, né, uma frase que se tornou clássica, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, quando cativamos alguém para a mente de Cristo, quando cativamos alguém com a palavra do Senhor, nós somos responsáveis por essa pessoa. Mas eu tenho que dar conta da vida do meu irmão? Espiritualmente, sim. Você tem que orar por aquela pessoa, você tem que acompanhar aquela pessoa, saber como está aquela pessoa, né? Porque aquela pessoa, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir envolvida, cativada pelo amor de Jesus, e aí ela vai querer fazer o mesmo com outras pessoas, e com outras, e por aí vai, né? E é uma cadeia de crescimento, cada um cuidando. Por isso que a gente fala que nós somos irmãos. Por que nós somos irmãos? Porque nós nos preocupamos uns com os outros, né? Irmão fulano está doente. Não, vamos orar, vamos saber se está precisando de alguma coisa. Fulano, você está doente, está precisando de alguma coisa? Tem uma conhecida nossa lá de Cordeiro, que ela não era crente, e aí muito tempo depois ela voltou a Cordeiro para visitar os parentes, e ela falou que estava na Igreja Batista, e ela falou que ela mudou-se para um prédio, um bairro nobre lá em São Paulo, e ela estava grávida, e ela não conhecia ninguém, não tinha parente, não tinha vizinho, só ela, o marido, né? E quando o nenenzinho nasceu, ela não sabia direito como é que ela fazia. Ela disse que um dia ela estava dentro de casa, assim, muito triste, um nenenzinho de dias ali, e ela tinha feito cesariana, toda cheia de dores, bate na porta. Ela disse que pensou assim, meu Deus do céu, eu passando mal, criança pequena chorando, não sei o que eu vou fazer, ainda vem gente aqui. Quando ela abriu a porta, era uma vizinha. A vizinha entrou e falou, bom dia, eu sou fulano de tal, eu moro aqui, eu vim te ajudar porque eu vi que você ganhou neném esses dias e eu sei que você não, eu vejo que não tem ninguém aqui, eu vou te dar uma mão. Ela falou que a mulher foi entrando na casa dela e foi limpando a cozinha e vendo se tinha roupa para lavar e ajudando, depois pegou o neném, deu banho no neném, foi lá na cozinha, fez uma comidinha e falou, agora você fica bem aí.
Eu falei assim, gente, essa mulher saiu de onde? Né? Ela passou, no dia seguinte a mulher voltou, tá tudo bem aí? Ela falou assim, olha, mas eu queria saber por que a senhora nunca me viu, a senhora não me conhece, que a senhora se dispôs. Ela falou, porque tem um Deus. Aí começou a pregar o evangelho para ela, e a partir daí ela discipulou aquela jovem, ela, o marido e todos, né, foram levados a Jesus. A gente não pode deixar de falar sobre a internet, Facebook, YouTube. Que hoje em dia são canais. Tem um né? pastor jovem que ele tem não sei quantos mil seguidores. Acho que ele passou de 1 milhão. Aí essas pessoas não se enquadram aqui nesse estudo. Porque se você tem que dar testemunho, e quando Jesus fala aí de algum ninguém pegar as gerações, esse mundo é o quê? É minha casa, é minha família, meu trabalho. Esse é o mundo que eu entendo. É o mundo real, né? Não virtual. É o mundo real. O mundo real. Então, esse pessoal que prega pela internet, pelo YouTube, tem vários canais de pregações, vários seguidores, eles não se encaixam totalmente aqui. Claro que estão fazendo um trabalho belíssimo. Hoje em dia, mas eles estão ligados a alguma denominação, alguma igreja. Alguns nem tanto. Não fala de igreja não, só fala do canal dele. Mas eles estão ligados. Aí o que acontece na internet? Às vezes você se interessa muito por determinado pastor, você vai lá e começa a conversar com aquela pessoa. E aí aquela pessoa que você conheceu pelo YouTube, ele vai te dar essa orientação, que ali, o YouTube ele não pode, né? Tem as regras. Não pode estar falando qualquer coisa ali. Mas se você assistiu uma pregação, poxa, pastor fulano de tal, tem o chat, né? Você vai lá no chat e conversa, pastor, eu vi sua pregação, assim, como eu poderia entender melhor sobre esse assunto? E aí, ali no chat, ele vai ter essa oportunidade, e às vezes até mesmo de encontrar. Mas amor, né? o que o Ed falou, ele tem toda a razão. Sim. Porque olha só, um pastor que tem 1 milhão de seguidores, ele não vai ler o chat. Dificilmente ele vai ler, porque é muita gente falando ali. O discipulado nessas redes, ele fica muito prejudicado, porque essa resposta, talvez até uma outra pessoa vai responder. Sim, né? Outra pessoa vai responder. Por exemplo, quando a gente faz as nossas lives de oração, já aconteceu isso. A gente está lá na live e às vezes as coisas passam rápido. Eu lembro que uma pessoa uma vez fez uma pergunta, e aí eu olhei para eu falei, vou anotar, depois eu vou responder. E quando eu vi, Terezinha já tinha entrado, já tinha respondido. Isso acontece nessas pregações, né? Não que aquela pessoa mesmo que está ali, até porque aquela pessoa ela não está sozinha, tem outros com ela ali, acompanhando, mas outras pessoas vão. Esse pastor de qual igreja? Da igreja está lá, um dia eu vou lá, né? E por aí vai. Esse trabalho de internet, ele é muito importante para pegar essas pessoas que estão dispersas, e é até mesmo um cumprimento, né, da profecia. O que a profecia diz? Que a mensagem seria pregada todo mundo, né? Você não pode sair daqui e ir lá no Egito pregar, mas você pode chegar o dia a dia, pessoalmente. É o dia a dia seu com aqueles que você está trazendo para Jesus. E é bom lembrar que o discipulado começa em casa com os filhos. Eu tenho uma colega, ela é católica roxa, a casa. Aí eu estou passando as mensagens que o pastor está fazendo aqui à noite para ela. Ela não está mandando mais imagem para mim. Ela já entendeu como é o nosso conhecimento sobre isso. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a irmã Silvia. Complementando tudo isso que já foi dito e entendendo melhor a missão do discipulador, essa missão não acaba quando ele traz o seu discípulo para a igreja, né? Quando essa alma foi ganha para Jesus. Mas aí começa um trabalho de continuidade, que é o que ele tem que fazer. Assim como uma criança que começa a andar, você tem que acompanhar. Ela tropeça. E ela precisa da mãe, do pai, né? Ela precisa ter um adulto sempre ali, amparando, suportando, conduzindo, né? Retirando
muitas pessoas vão falar coisas que vão confundi-lo. Confundir, a gente sabe também que o maligno está aí ao redor, está espreitando. Então, o discipulador, ele tem que continuar com essa missão, dando aquele suporte, dando aquele apoio, se fazendo presente, procurando sentir se aquela pessoa está bem, trazendo confiança. E assim, com o passar do tempo, a pessoa vai ter condição de caminhar sozinha. Porque é difícil deixar as regras práticas. Sim. Você citou o exemplo desse moço na escola de samba. Eu vivenciei isso com cigarro. Eu fumava, não muito, mas fumava. E aquilo me dava uma falsa sensação de prazer, como dá para aqueles que fumam, né? E eu já tinha sido apresentada a Jesus, tinha sido convertida, mas aquela coisa do cigarro não tinha me abandonado. E eu via pessoas que por alguma razão deixavam de fumar, mas eram deixar de aparência. As escondidas, essas pessoas fumavam. Eu via isso. Eu era jovem, via isso com os jovens, né? As meninas do trabalho, por exemplo, parei de fumar. Eu pegava essas meninas trancadas no banheiro fumando. Né? Então você está escondendo de quem? Você está querendo enganar a quem? A si mesma. Porque você continua fazendo aquilo, né? Fosse por que razão fosse que ela queria deixar de fumar. Mas ela tinha que procurar seguir aquela determinação. E com o recém-convertido acontece isso, aconteceu comigo. Eu não queria deixar de fumar dessa maneira. E comecei a orar, a pedir a Deus. Então, essa é a grande importância do recém-convertido. Ele tem que estar buscando a Deus nas suas dúvidas, nos seus temores, nos seus receios, na vontade de realizar alguma coisa. Porque aí você pedindo a Deus, buscando a Deus em oração, firme na fé, nesse propósito, Deus vai te ouvir, como ouviu a mim, como outros que te buscam. Então, é muito importante isso. E o discipulador é importante nesse momento para não condenar. Eu tive um discipulador, uma pessoa que tem um relacionamento de hoje, na minha cidade, e eu falei para ele, que estava acontecendo comigo. Ele falou: minha irmã, é o Espírito Santo que convence. Então eu vou orar por ti. A irmã quer deixar de fumar, entende que é necessário? Falei: eu entendo. E eu quero deixar de fumar. Então vamos orar. Tá? Ele orou comigo, falou que ia continuar em oração, pediu para eu continuar em oração, e a coisa foi fluindo. Quer dizer, não houve condenação. É muito importante isso, que não haja condenação, assim, jogar aquela coisa de culpa, porque a gente sabe que os tropeços podem acontecer. Sim. E essa atitude dele foi o que me passou confiança para eu buscar diretamente a Deus, estreitar minha relação com Ele, fortalecer a minha fé na certeza de que Ele ia me fazer eu deixar de fumar, que era o que eu mais precisava. E Deus agiu. E eu deixei de fumar. Então, são experiências que a gente vivencia e que comprovam a cada dia que Deus está com a gente. A gente aqui muitas vezes não está com Ele. Então a gente precisa estar estreitado com Ele, buscando a Ele, orando. E o discipulador é muito importante. O nosso discipulado continua pro resto da vida. Com certeza. Não é? Deus abençoe a todos, que o Senhor nos faça verdadeiros discipuladores a acompanhar aqueles que precisam conhecer o Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pedir então a nossa irmã Silvia para nos dirigir a Deus em oração. Amém. Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus, pela graça de estarmos aqui na tua casa, vivos e falando de ti, exaltando o teu santo nome e a grandiosidade do teu poder e o quanto que operas em nossas vidas. Obrigado por essa manhã, por esse sol que brilha, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe à sua casa. Obrigado, Deus, pela tua palavra viva que chegou até nós através dessa aula tão gratificante, tão enriquecida, tão maravilhosa pela nossa professora Simone, ó Deus, que sejam tocados os nossos corações no caminho que leva até ti, meu Deus. Que possamos, Senhor, cada vez mais estar te buscando e que o Senhor esteja conosco, Pai, no decorrer desse dia, preparando, Senhor, para o nosso retorno à noite, a ouvir a tua palavra, Pai, e beber da tua água. Seja conosco nesse dia, Pai, com perdão dos nossos pecados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Dá um tchau aqui, não consigo ver todos, o pastor consegue ver, eu consigo ver aqui.
Nossa irmã Glair, lá de Socorro, Magali, João Luiz, Elda, Nelice, Vera Santos. Quem mais você consegue ver aí, amor? Dona Zelite, Nelice, Celso Caetano, Sidneia, estou vendo aqui nossa irmã Auxiliadora, estou vendo Lúcia, esposa do Flávio, também estou vendo aqui Elda, Sidneia, Roque, presbítero Roque, Zenite, Adriana Frossá, Jaciara Araújo, Nelly Stock, Maria Vanilza, Yasmin Eckert, está aqui também, Maria Auxiliadora, Roque, Sidneia, Elda, Maria Lúcia, Glair, Sandro Amaro, tem um monte de gente aqui. Então, Deus abençoe, até logo à noite, se Deus quiser, estaremos juntos para adorar o nosso Deus. Um bom dia a todos. Amém. Bom domingo, tchau, irmãos. Todo mundo dando tchau? Dando tchau pro pessoal em casa, vamos lá? Aê! Auxiliar.